Bom, eu sou o Marcelo Esmal, eu sou do canal Pense Celestial e hoje eu estou aqui para falar para você. Sim, e eu quero falar sobre uma das doutrinas mais importantes, a mais relevante de todas. Se nós tivéssemos uma bicicleta, a roda de uma bicicleta, ela seria o aro. Ela é a razão que nós estamos hoje aqui vivendo o Evangelho de Cristo, que é sobre a expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, a expiação que foi realizada no jardim do Getsemane. E Lucas 22, ele relata sobre a expiação. E eu gostaria de falar para vocês sobre esse momento tão especial que mudou as nossas vidas. E ele fala lá no 39, e saindo-se, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E então ele apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E, pondo-se de joelhos, ele orava. E disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava, que o fortalecia. E então, posto em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Bom, esse relato está lá em Lucas 22, de 39 até o 44. É um relato incrível da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que começa a nossa grande e esperada salvação. Aquilo que nós esperamos que ele fizesse, que foi relatado e profetizado pelos profetas de Deus aqui nessa terra. E olha, não foi fácil, foi bem difícil, mesmo ele sendo o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Um relato dele mesmo falando sobre esse momento, ele fala, lá em Doutrina e Convênios 19, pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Olha só, isso é muito importante. Mas, se não se arrependerem, terão que sofrer como eu sofri. A expiação foi algo gratuito e foi maravilhoso e foi por todos nós. Mas, se nós não nos arrependermos, a expiação não tem efeito sobre nós para nos levar para o reino dos céus, para de volta para o nosso Pai Celestial, para os braços dele. Então ele continua e fala, terão que sofrer como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, sofresse tanto no corpo como no espírito. Não foi só aquele sangue, só no corpo, foi também a agonia que ele teve, né? Foi também um sofrimento no espírito. E sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a taça amarga e recuar. Olha só que ponto chegou esse momento. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Jesus Cristo, ele sofreu por nós. Ele deu seu sangue precioso por nós. Somente ele poderia fazer isso, porque ele era o Filho de Deus, ele era puro e ele era sem mancha, sem pecado. E por isso ele se voluntariou para que pudesse sofrer por nós aqui nessa terra. E essa expiação, ela tem efeito sobre nós se nós nos arrependermos e nós nos reconciliarmos com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Pai Celestial, orando, estudando as Escrituras, abandonando nossos pecados. Aí sim, essa expiação terá um grande efeito sobre nossas vidas e poderá nos levar de volta para a presença do Pai. Essa é a doutrina mais importante de todas. Começou no Getsemane e terminou lá na cruz. Depois, nós sabemos que ele ressuscitou, né, no terceiro dia. A tumba está vazia, porque ele ressuscitou. Ele não viveu, ele vive. E por ele ter ressuscitado, todos nós podemos um dia ressuscitar também. Ele sofreu muito na cruz, sofreu muita humilhação. Ele desceu abaixo de todas as coisas. Então, por isso, ele é capaz de nos ajudar. Mas nós precisamos nos arrepender. E eu quero dizer a vocês uma citação muito interessante de Elder Ronald, que ele fala sobre a expiação. O apóstolo, ele fala, não lhes é possível afundar tanto a ponto de não ver brilhar a infinita luz da expiação de Cristo. Não há nada que fizeram que não possa ser desfeito por causa da expiação. Não há nenhum problema que não possa ser corrigido por causa da expiação.
Não há nenhum sonho que não possa ser realizado por causa da expiação. Voltar à presença de nosso Pai não é só mais um sonho. É possível nós voltarmos a viver com Deus, porque Jesus Cristo, Ele abriu o caminho para a gente. Existia um grande abismo desde a queda de Adão, mas Ele venceu o pecado e a morte. E agora, se nos arrependemos, podemos voltar para Ele. Mas olha, tem algo tão interessante que a gente aprende. Satanás, ele conseguiu distrair a atenção do mundo cristão para longe da única doutrina que pode nos salvar, a expiação de Jesus Cristo, concentrando-as nas doutrinas secundárias, que somente têm significado por causa desse evento redentor. Ou seja, Satanás, ele é tão astuto e tão esperto que ele nos distraiu. E ele é muito bom nisso, como um mágico. Ele fez esse truque de distrair todo mundo com respeito à expiação. Você não vê o mundo cristão falando sobre a expiação de Jesus Cristo. E a doutrina, somente a doutrina mais importante. Não existiria possibilidade de vida eterna com Deus se não houvesse expiação. Se não houvesse expiação, nós não ressuscitaríamos, morreríamos e seríamos espíritos cativos de Satanás. Não teríamos progresso, não teríamos nossas famílias eternas, não teríamos nada, só seríamos infelizes e seríamos como ele, como Lúcifer, né? E viveríamos eternamente sob o seu cativeiro. E é por isso que nós devemos agradecer sempre a Jesus Cristo por tudo que Ele fez por nós. O sacrifício expiatório tinha de ser realizado por alguém sem pecado, e é por isso que Jesus Cristo, por isso que a expiação teve realmente efeito sobre nós, porque Ele era o único ser que não tinha pecados, não tinha mancha, Ele era perfeito, Ele era puro, o nosso bom pastor. Eu amo Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, e eu sei que Ele expiou por nossos pecados, e Ele ressuscitou, e Ele vive, e por causa disso nós também podemos ressuscitar um dia, e nesse dia que nós ressuscitarmos, nós vamos encontrar o nosso Pai Celestial. E aqui tem uma citação muito interessante para a gente encerrar, que ele fala: todos nós recebemos a dádiva do arbítrio moral. Os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, que foi Cristo. Ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o poder do diabo. Jesus Cristo, Ele te deu a possibilidade de vida eterna. Todos os méritos são dele. E glória ao nosso Pai Celestial por isso. Se nós conseguirmos um dia voltar à presença de Deus, é por causa dele. Eu anseio pelo dia que eu vou poder olhar para Ele e agradecê-lo por tudo, olhar em seus olhos, abraçá-lo, me humilhar perante Ele e dizer o quanto eu amo. Porque se eu vou poder viver com Deus nas mansões que o Pai preparou no reino celestial, é por causa dele e somente dele. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive. Eu sei que Ele vive. E Ele nos ama. Ele morreu por nós para que possamos viver por Ele. E um dia nos encontraremos no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto de vivos como de mortos. Vamos nos arrepender, irmãos. Vamos nos arrepender e voltar totalmente nosso coração para Ele. Nos reconciliar com Ele, para que nós possamos ter a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, eu peço a vocês que não deixem de curtir a nossa página, de se inscrever e de compartilhar nossos vídeos. Por favor, assistam e compartilhem com quem vocês amam. E por favor, não se esqueçam, pensem celestial.